Primeiro, obrigado pelo espaço mais uma vez. Prazer falar com a nossa população de Alto Taquari, né, sobre as eleições, um momento tão importante da nossa cidadania. E o que nós pedimos para os nossos eleitores, né, é escolher o melhor candidato, com a sua consciência, né, com a consciência livre, e lembrar sempre que o prefeito, o vereador, né, a prefeita ou a vereadora eleitos, os eleitos, eles nada mais são do que servidores públicos na sua essência. Então, eles serão eleitos para servir ao povo, né? Não é nenhum favor, por exemplo, aquele gestor que trabalha bem na saúde, concede um bom tratamento de saúde para a população, uma boa educação, isso é uma obrigação, né? Assim como eu, promotor de justiça, sou um servidor do povo, né? Então, isso é uma coisa muito importante que o nosso cidadão tem que ter em mente. E o que pode são situações quase que óbvias, né? Ou seja, é proibido, logicamente, a compra de votos, né? Isso é uma prática que às vezes ainda persiste, mas muito nefasta. E que ela ainda continua bastante. Qual é o critério que tem, por exemplo, para tentar combater, amenizar um pouco, doutor? Primeiro, eu sempre digo, com todo respeito, até o linguajar, eu acho que é uma estupidez a compra de votos. Primeiro porque o candidato não tem garantia nenhuma, até porque o voto ele é secreto, né? E além disso, é uma estupidez do outro lado também, quem aceita vender o seu voto. Porque com certeza quem vota, quem vende o seu voto, ele está vendendo para uma pessoa que desde já mostrou que tem os princípios éticos desviados. Deixou se corromper, né? Isso. E com certeza uma pessoa que compra o voto vai ser um péssimo gestor, um péssimo vereador ou vereadora. Então, assim, essa é a primeira questão. Então, ou seja, denuncie se alguém ofereceu para comprar o seu voto, alguém ofereceu uma vantagem ilícita, então é proibido aqueles bens, né? Cesta básica, materiais de construção, coisas que já foram muito comuns no passado. Como o eleitor pode provar isso? É possível provar primeiro com o seu testemunho, né? Trazendo, às vezes, o dinheiro que ele recebeu, né? Ou seja, vem aqui, ó, a ponte está aqui, me ofereceram tanto, né? Às vezes uma gravação ambiental, é possível que isso tudo fique gravado, uma mensagem de celular. Então, são as formas que nós temos de provar aqui por parte da promotoria. E essa denúncia, ela fica no anonimato do denunciante ou não? Nesse caso em específico é mais difícil, né, uma situação de anonimato, né, até porque você tem que ter aí alguém que essa compra de votos foi direcionada. Certo. Mas é possível fazer denúncias eleitorais no anonimato, né? Então, basta acessar o nosso site, buscar o link da ouvidoria lá, é possível anexar fotos, imagens, né, que isso virá para a mesa da promotoria eleitoral. Bom, a gente tem visto, inclusive, em debate que é uma coisa livre, até cadeirada, né? Mas, infelizmente. Como é que o senhor vê hoje o processo político aqui na região? Não, graças a Deus nós temos tido a cooperação dos candidatos, nós cuidamos de 4 municípios, Araguainha, Ponte Branca, Alto Araguaia e Alto Taquari. Então é bastante trabalho, bastante serviço, mas também temos buscado um trabalho de orientação às candidaturas, temos tido encontros com as candidaturas acerca do que pode, o que não pode, o que é propaganda ilícita, o que não é propaganda ilícita, o que é permitido, o que não é permitido. Às vezes a eleição municipal ela é mais calorosa mesmo, então faz parte da essência, né? Mas o que nós pedimos, né? Primeiro um respeito, nós somos todos seres humanos, então carecemos de respeitar o próximo, né? E além de tudo a observância das leis, eu acho que é o mais importante. Por hora, né, Alto Taquari, acho que até pelo seu histórico, é um pouquinho mais agitada, mas também não é algo tão grave assim. Nós temos conseguido aí manter uma bastante cordialidade, bastante respeito aí no trato dessa eleição. Você comenta muito, isso é a boca pequena, dizendo, Taquari vai vir a Força Nacional, vai vir não sei o que e tal, para fiscalizar as eleições. Não é tão grave assim, né, doutor? Não, acreditamos que não, até porque no dia das eleições, nas vésperas, né, além do juiz eleitoral, que hoje é o doutor Daniel, né, sediado em Alto Araguaia, provavelmente virá um juiz auxiliar. Também o Ministério Público, é comum que ele convoque também promotores auxiliares, né, para me auxiliar nesta eleição. Na última eleição, ao menos, foi assim. Nós temos as nossas forças policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal. Até conversei com o Dr. Marcos, né, o delegado de polícia também de Alto Araguaia, ele me disse que os delegados serão mobilizados. Então nós temos um contingente policial bastante razoável, que acreditamos que dá conta assim, de manter a ordem e a paz durante as eleições. Quem pode
E quem não pode participar das eleições, por exemplo, como pleiteando cargos, por exemplo, tanto como vereador, como prefeito ou vice-prefeito? Como é que é a lei hoje? Ela está vigorando ainda, tal da ficha limpa ou ficha suja? Sim, nós temos algumas situações que geram a inelegibilidade de candidatos, né? Por exemplo, condenações criminais que ao menos atingiram o 2º grau, né? Que foram confirmadas por um órgão colegial. Isso impede a pessoa de também concorrer a um cargo público. Condenações por atos de improbidade, né? Isso também impede a pessoa de concorrer a um ato público. E outras situações, né? Pessoas que às vezes não estava com a sua documentação adequada, né? Então há várias situações aí que impedem a pessoa a concorrer. A votar, né? É sabido, né, que menores de 16 anos não votam, né? O voto é facultativo para aqueles adolescentes de 16 a 18 anos e para as pessoas idosas, né? E obrigatório para o restante da população. Bem, falando tecnicamente, Alto Taquari corre o risco, correu o risco, assim, pelo menos até agora, dentro dessa campanha, tem alguma denúncia, doutor? Algumas denúncias sempre chegam ao conhecimento da promotoria, né? Algumas são apuradas, algumas foram arquivadas, algumas ainda estão sob análise, né? Mas nós procuramos agir com muita imparcialidade, né? Evitando, né? A promotoria de justiça, por sua essência, né? Como nós até conversamos, né? Sou promotor de justiça, né? Sou promotor eleitoral. Então buscamos agir com imparcialidade, sem favorecer grupo A ou B, mas isso também, denúncias, é da essência também do regime democrático, né? Mas o importante é que é feita a devida apuração, com cuidado, com zelo, para realmente respeitando aí as garantias individuais, as garantias fundamentais e, sobretudo, a tranquilidade do processo democrático. Até quando que uma denúncia, um processo, ela fica em sigilo de justiça? Isso é muito relativo, né? Tem casos que podem ter um sigilo maior, né? Às vezes atingir a intimidade, então isso é decretado sigilo judicial, mas a maioria dos casos elas são de consulta pública, né? Então o TRE tem o seu site, né? Basta digitar lá o número do processo, os envolvidos, que também a população pode ter acesso. Agora há pouco tempo nós tivemos aqui pelo menos o que se soube que teve aí pelo menos uma ameaça, não, foi uma ação que foi colocada junto à Justiça com respeito tanto à hoje gestora Dona Marilda, como também o candidato a vice, o doutor Rony. Como é que foi isso, doutor? Isso também faz parte como eu disse, né, do jogo democrático, né? Foram 2 impugnações, uma de cada lado, né? Uma que impugnou a candidatura da atual prefeita, né, a senhora Marilda, e também uma que impugnou a candidatura do candidato a vice-prefeito, doutor Rony Clay, né? Nenhuma delas foi proposta pelo Ministério Público, foi proposta pelas coligações, né, partidárias. Elas já tiveram julgamento em 1º grau, né, por parte da Justiça Eleitoral. Ambas foram julgadas improcedentes, né? É possível a interposição de recurso. E o que hoje nós temos é que a eleição segue seu fluxo normal com ambas as candidaturas em vigência. Isso aí é um prejuízo muito grande se fosse, por exemplo, uma impugnação e lá para frente ter que haver novas eleições. Situação complicada, né, doutor? É complicado, mas às vezes também a justiça tem o seu tempo, né? Então, às vezes também acontece, né? Como já aconteceu no passado de Taquari ter eleições suplementares, né? Mas é lógico, né? Quanto maior segurança, melhor. Isso é fato. Uhum. Bom, o que o eleitor hoje ele tem de comportamento nas eleições? Nós pedimos para o eleitor, primeiro, ter essa consciência enquanto cidadão, né? O destino da cidade, o destino dos nossos governantes vai ser escolhido pelo eleitor, então que ele reflita, né, quem são os nossos candidatos, a sua história, o seu papel, né, as propostas dos candidatos, né, que ele também nos ajude a fiscalizar, denunciando, né, podem procurar a Promotoria de Justiça, que aqui em Alto Taquari fica aqui na rua Cassiano de Melo, número 282, aqui no bairro Gabriela, e fica o telefone para a nossa população, 669-9979-0231, então o cidadão pode buscar a denúncia ou pelo nosso site do Ministério Público também, só buscar o link da ouvidoria, tem um sistema Pardal de denúncias, e pedimos também que o eleitor seja ordeiro na campanha. É lógico que ele pode expressar a sua vontade, fazer
aquela campanha individual para o seu candidato, né, um bottom, mas observar também as condutas vedadas, né, ou seja, evitar propaganda em prédios públicos, né, em bens particulares, salvo essa manifestação individual. Então busque lá nas resoluções do TSE, no Código Eleitoral, o que pode e o que não pode, para que não tenha aí um dissabor de, às vezes, ser processado por uma questão eleitoral. E aos candidatos, tanto para o Legislativo como o Executivo, nunca pode pensar que o promotor seria inimigo de um e amigo de outro. Não, com certeza. O promotor está aqui para fiscalizar as eleições, né? Então, aquele que incorrer uma conduta vedada, naturalmente, nós estaremos a fiscalizar e, se necessário for, a processar. Em muitos casos, nós conseguimos resolver com a mera orientação do Ministério Público e a maioria tem acatado nossas orientações. Então, o nosso papel é estar a fiscalizar o bom andamento das eleições. Aonde cabe a prisão? Nós temos os crimes eleitorais, né, tanto de véspera quanto no dia, né, por exemplo, o famoso derrame de santinhos, né, isso é um crime eleitoral. E eu gosto sempre de explicar também que não é porque, às vezes as pessoas pensam que é tempo de eleições, que vira terra sem lei, né, que não pode prender ninguém. Pode, crimes em flagrante, né, uma ordem também fundamentada do juízo também é possível uma prisão. Então, lembrando que o Código Penal continua a viger, o Código Ambiental com os crimes ambientais, né? Então, o Código de Trânsito, né? Então, às vezes nas vésperas a gente vê a pessoa colocando aquela infinidade de pessoas numa caçamba e sai fazendo propaganda, isso é proibido, né? Carregar trânsito. Então, nós pedimos para que as pessoas continuem a agir de forma ordeira, né? Para que não tenha dissabores aí e se ver processado, às vezes, por uma questão, seja criminal ou civil. Ô, doutor, o negócio é o seguinte, a respeito agora da propaganda, da influência da internet nas eleições, é meio complexo, né? É complexo, né? As pessoas também pensam que às vezes a internet é terra sem lei, que eu posso publicar o que eu quiser, que não terá problema. Primeiro que a campanha na internet, assim como a campanha, tem que ser declarada pelos partidos políticos, né? Tem que ter o seu sítio oficial, os seus canais oficiais de comunicação. É lógico que é admitido ao eleitor, né, ter as suas preferências e na sua rede social ali também expressar a sua opinião. Mas continua a valer os crimes de opinião, os crimes contra a honra, né? Então aquilo ali não é terra sem lei. Isso também é fiscalizado, nós também recebemos denúncias referentes a práticas criminosas na internet, né? É possível, por exemplo, buscar quebrar o IP e descobrir a origem dessas mensagens, né? É vedada, por exemplo, a divulgação de mensagens de propaganda no dia das eleições, né? Então isso tudo tem que ficar muito atento. Então a promotoria também atua no ambiente virtual, estaremos atentos porque ocorre também na internet e pedimos também que, da mesma forma como é preciso agir com moderação no ambiente físico, né, que também na internet as pessoas atuem com moderação, sem ofensas, sem radicalismos. Vai ter uma central de apuração? Não, todos os dados são reunidos, né, a apuração, todos os dados são reunidos na sede da nossa zona eleitoral, certo, em Alto Araguaia, mas é bastante instantâneo. É transmitido já pelos responsáveis de cada urna, né, então nos locais de votação, isso é transmitido para a zona central. Cópia, né? Parece cada um, sei lá como isso, já sai o extrato de votação de cada urna. E depois... Esse extrato pode ser cedido, por exemplo, à imprensa, alguma coisa? Pode. Isso inclusive, ele é disponibilizado ao término no mural, ao término da votação, né? Isso é disponibilizado, né, para que as pessoas acompanhem, né?